participantes do curso de extensão à distância, Sistemas Clear de Alfabetização, módulo 2, Escrita. Hoje trataremos da unidade 6, que versa sobre o planejamento e plano do texto escrito. Na parte 2 da unidade 5, apresentei os modelos com base na maior frequência das estruturas silábicas e/ou do encontro de letras e expliquei as teorias sobre os programas motores para escrever e digitar e discorri sobre as redes corticais e subcorticais para a produção manuscrita, bem como sobre o sistema neuromotor superior e inferior. Tratarei hoje de um tópico decisivo para a elaboração do texto escrito, o planejamento e o plano. Coerente com o modelo integrado de produção textual de Scrier-Cabral, na elaboração do texto escrito, o planejamento deve resolver os seguintes problemas: para o que estamos produzindo a mensagem, ou seja, as intenções pragmáticas, o que vamos escrever, ou seja, os conceitos essenciais. Como vamos escrever numa dada situação comunicativa, pois há várias escolhas a serem feitas, ou seja, seleções entre os tipos e gêneros textuais, nas quais interferem muitos fatores determinantes, por exemplo, para quem escrevemos, se é público ou privado, o status, o nível cultural, qual é o suporte utilizado, se é o celular, computador, papel. O plano apoiado no planejamento é o roteiro para o desdobramento das ideias, dispondo as essenciais numa ordem e formato de modo a garantir a coerência e a coesão, a fidelidade ao gênero e a obtenção do alvo pragmático. Pelos dados da Avaliação Nacional de Alfabetização, a ANA, de 2016, publicados em 2017 pelo INEP, na qual foram avaliadas 2.160.601 crianças em escrita, das quais somente 8,28%, média nacional, atingiram o nível desejável, que era 5. E pelos do INEM, publicados em 2018, em que mais de 309 mil provas de redação sobre o tema Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil receberam nota 0, apenas 53 candidatos entre 4,7 milhões dos que fizeram a redação obtiveram a nota máxima.
afirmar que as crianças não estão sendo preparadas para redigir e, ao concluírem o ensino médio, falham nas exigências básicas da textualidade, ou seja, a coerência, a coesão e a progressão temática, em grande parte porque não sabem planejar o texto, nem elaborar o plano que sirva de fio condutor às suas ideias. Das 309 mil provas de redação que receberam a nota 0, 5,01%, o maior percentual, fugiram do tema, ferindo o princípio da coerência. Isto ocorre quando o indivíduo escreve ao sabor da pena, fazendo associação livre de ideias, que no inglês se chama stream of consciousness, sem uma bússola, que é o plano que orientaria a progressão das ideias, e por não ter captado a ideia central no texto de apoio. O segundo percentual mais alto, 0,80%, resultou das provas em branco, que se deve a 2 fatores: a falta de conhecimento prévio sobre o assunto e, novamente, ao desconhecimento sobre como começar e continuar o texto. A falta de conhecimento prévio sobre um tema como a formação educacional dos surdos no Brasil é sintoma inegável da pouca leitura dos candidatos, ignorantes sobre tema vastamente tratado nos periódicos de divulgação científica e ou informativos em geral. Sobre essa causa, tenho me ocupado frequentemente, pois a pouca leitura ocorre em virtude da malfabetização que ocasiona um desinteresse por uma atividade que se torna penosa e sem nenhuma gratificação para o indivíduo. O terceiro fator da atribuição do 0 foi a desconexão, com 0,17% de ocorrências. Novamente, a ausência de um plano no qual a progressão das ideias evoluiria logicamente conectada por operadores, determina a sucessão de conceitos sem nexo entre si, formando uma colcha de retalhos. O desrespeito às normas do gênero, ou mais precisamente ao tipo textual, foi o quarto fator, com 0,11% de ocorrências. O tema exigia a forma argumentativa de discorrer, portanto, excluía a forma narrativa ou poética, por exemplo. A última categoria que atribuiu 0 à redação foi a de cópia do texto de apoio, 0,09%. É necessário chamar a atenção para o aumento considerável do plágio nos meios acadêmicos, em virtude da facilidade com que se utilizam as ferramentas de copiar e colar no computador, além das péssimas traduções do inglês para o português efetuadas pelo Google. Os dados gravíssimos que acabei de apresentar
nos alertam para a necessidade de refletir sobre as causas da situação a que chegamos. A maioria dos brasileiros não sabe redigir. Como aconteceu com a leitura, que foi a prioridade no módulo 1 do Sistema Escrita de Alfabetização, as causas estão no início da alfabetização e continuam ao longo da pirâmide educacional. O atraso nos fundamentos que orientam as políticas públicas de alfabetização, ao não adotarem os avanços da linguística, da psicolinguística, da neuropsicologia e da neurociência, a formação inicial e continuada dos professores, as metodologias e a elaboração do material pedagógico. Especificamente no que diz respeito à redação, a primeira causa é a de que os alunos foram mal alfabetizados para a leitura e, conforme tenho reiterado, sem input não há output. O reconhecimento penoso da palavra escrita tem como consequência seja a desistência de ler ou a incompreensão do texto, pois somente o processamento rápido e fluente permite chegar ao entendimento do que se lê. Trata-se também de uma bola de neve, pois o hábito da leitura ensejará o enriquecimento dos esquemas cognitivos e, em consequência, do vocabulário e dos campos semânticos, dos quais depende, por seu turno, poder redigir sobre tópicos diversos, como, por exemplo, o que caiu na prova do Enem. No entanto, além dessa causa primordial, é necessário ensinar as etapas que garantam a qualidade da redação e começo pela primeira, a do planejamento. O que vem a ser o planejamento? Ocorre no momento em que você, movido por intenções pragmáticas, escolhe um tópico sobre o qual irá escrever para um ou mais destinatários numa dada situação comunicativa. Para atingir os seus propósitos pragmáticos, você define o tipo e o gênero textuais e o estilo, ou seja, o registro, a serem empregados. Entre seus propósitos pragmáticos mais globais, você pode ter a intenção de informar ou de se formar, de instruir, de entretenimento, de se expressar, de causar uma emoção estética, de obter bons resultados realizando provas acadêmicas ou profissionais, de alterar o comportamento do destinatário, de persuadir, de convencer ou de se defender. E ela deve ser definida claramente, pois determinará o sentido das proposições que você vai escrever posteriormente. Vou exemplificar cada um desses passos com a experiência dos alfabetizadores dos alunos do segundo ano de escola pública em Lagarto, uma vez que, pelo sistema SCRIA de alfabetização,
módulo 2, com ênfase na escrita, proponho-me desenvolver paralelamente a competência em escrita dos professores. No primeiro texto a ser escrito, o planejamento começou com a resposta à seguinte questão: o que eu pretendo com esse texto? Intenção pragmática. Lembre-se de que as ideias devem ser expressas por palavras-chave ou frases bem sintéticas. Aí, no texto que os professores deveriam elaborar, era a doação de livros paradidáticos para serem colocados na sala de aula do segundo ano do ensino fundamental. Segue-se no planejamento definir a ideia central do texto, a essência, em muitos modelos denominada como mensagem. Foi por não ter captado a ideia central no texto de apoio da prova do Enem que 5,01%, o maior percentual dos que escreveram a redação, receberam a nota 0. A segunda questão é, pois, qual a ideia central que irei desenvolver? No caso do texto a ser escrito pelos professores, a ideia central era carência de livros paradidáticos para desenvolvimento da competência e do gosto de leitores, ou seja, dos alunos do segundo ano do ensino fundamental. Tenho que definir o destinatário, se é público ou privado. No caso, era um destinatário público. E qual o nível desse destinatário? No caso, era nível superior. Ou seja, se tratava da secretária municipal de educação da escola onde os professores atuavam. Cruzando o que eu pretendo como destinatário, devo selecionar o tipo e gênero textuais. Entre os vários tipos textuais assinalados pelos estudiosos, elenquei a narração, a descrição, a dissertação ou argumentação, a exposição e a injunção. Nesse último, alguns incluem a prescrição, enquanto outros a tratam em separado. Você pode inferir pela classificação que os tipos de textos se distinguem entre si no fundamental pela sua intenção pragmática, o que vai determinar que a escolha de um ou outro depende de você querer contar fatos acontecidos, aí você vai escolher uma narrativa factual, ou inventados, vai escolher uma narrativa ficcional. A sucessão temporal decisiva nesse tipo, ou de você querer descrever algo como, por exemplo, num anúncio classificado ou num cardápio. E aí, então, o tipo vai ser a descrição. Ou de você querer defender suas ideias, refutar as de outros. Aí o tipo vai ser dissertação ou argumentação. Ou de simplesmente você querer expor os fatos. Aí teremos a exposição, o que se costuma classificar como um texto imparcial ou isento de posicionamento, o que é quase impossível. Mas os estudiosos exemplificam com o noticiário da mídia,
ou com um exemplo mais isento, os verbetes no dicionário, e deveriam ser, mas não o são, as aulas chamadas até de expositivas. Mas você também pode querer dar uma instrução de como executar algo. Aí nós temos o tipo injunção. E o exemplo mais frequente é a receita culinária. Embora você não as escreva, as instruções que acompanham os eletrodomésticos são também um exemplo do tipo injuntivo. O tipo prescritivo, que muitos inserem no injuntivo, dele se diferencia por seu aspecto de obrigatoriedade e coerção. São as leis, decretos, regras de trânsito e a própria Constituição da República. Entre todas as tipologias, não encontrei uma categoria que enquadrasse uma das funções mais importantes da linguagem verbal, a poética. Cuja intenção pragmática se resume em causar prazer estético no ouvinte, o leitor. Os gêneros que variam no tempo e espaço em diferentes sociedades são formas convencionadas por grupos sociais de organizar o texto para determinados fins e funções numa dada situação comunicativa, em cada um dos quais predominará um dos vários tipos funcionais. Entre os gêneros em que predomina a narração, conjugada em muitos deles com a função poética, temos romances, contos, fábulas, novelas, crônicas, piadas, biografia, diário. Entre os em que predomina a descrição, temos relatório, folhetos turísticos, cardápios de restaurantes. Entre os que predomina a dissertação ou argumentação, temos o editorial, o artigo de opinião, o artigo científico, a monografia, a dissertação, a tese, o abaixo-assinado, o manifesto, a defesa, a acusação e os sermões. Entre os em que predomina a exposição, temos notícia jornalística, reportagem, artigos de enciclopédias, resumo, verbetes de dicionário, relatório, resenha, ofício, memorando, carta. Entre os em que predomina a injunção, temos manual de instruções, bula de remédio, receitas culinárias, anúncios publicitários. Entre os em que predomina a prescrição, temos leis, decretos, regulamentos, regras de trânsito e a Constituição da República. Tenho que definir o tipo e o gênero textual. No caso do texto que vai ser escrito pelos professores, o tipo é expositivo e o gênero é ofício. Tem-se que ainda definir qual o registro ou estilo a ser usado. No caso, é o estilo formal, que vai ser escrito um ofício para o secretário de Educação. E aí, então, tem que se definir o tratamento. No caso, é senhor ou senhora.
acentuação comunicativa? É uma mensagem a ser entregue pelo correio ou em mãos? Vai ser uma mensagem entregue em mãos. Não vai ser também enviada por meio eletrônico. Não é uma mensagem a circular no ambiente de trabalho, nem uma mensagem a circular no ambiente de estudo. O plano, como já mencionado, deve ser o roteiro com palavras-chave e com frases concisas que conduzirá à ordem em que as ideias devem ser desenvolvidas no texto. Exemplificarei com o plano do ofício que foi sugerido pelas professoras do 2º ano que aplicaram o sistema Escler de alfabetização no município de Lagarto em 2018, elaborado em papel timbrado da escola onde o professor atua. O plano começa com a denominação do ofício, com o número e o ano seguido da sigla da escola. Aí temos o local e a data onde o ofício está sendo escrito. E logo abaixo, a referência, resumidamente, solicitação, livros para didáticos. Destinatário. Esse destinatário, no caso de um ofício, pode estar no final do ofício, mas aqui ele constou logo no início. No caso, era o secretário municipal de educação. Segue-se, então, o nome, depois da titulação, do secretário municipal de educação. O CEP, a cidade e a sigla do estado. E vem o texto propriamente dito, com uma introdução. Aí as palavras-chave são doação, livros para didáticos, sala-aulas, 2º ano e F. A seguir, a argumentação. Palavra-chave. Desenvolvimento da competência e gosto leitores. Importância emocional. A conclusão, com os agradecimentos antecipados, e o fecho, no caso, atenciosamente. Espaço para assinatura, nome, cargo, no caso é professor da escola, bem a sigla, telefones e e-mail. Observe que no texto a expressão de tratamento é senhor ou senhora, não esquecendo que a concordância do verbo vai para a terceira pessoa singular e a dos adjetivos, artigos e pronomes vai, no caso, para o masculino ou feminino, dependendo do destinatário. No envelope, o endereçamento é ao, a, senhor, senhora, secretário, secretária, municipal de educação. E aí o nome, rua, número, CEP, cidade e sigla do estado. Veja agora o modelo de planejamento e plano de convite que foi trabalhado com as crianças do 2º ano da escola de Lagarto. O que eu pretendo, ou seja, intenção pragmática, que meu, minha, amigo ou amiga vá se encontrar comigo para jogar bola. Qual a ideia central? Convidar um amigo ou uma amiga para jogar bola. Definir o destinatário. É privado do mesmo nível. Definir o tipo e o gênero textual. O tipo é expositivo e o gênero é convite. Definir qual o registro ou estilo a ser usado. É um registro informal. E o tratamento é você ou tu, dependendo da variedade sociolinguística do destinatário. Vamos ver o que consta no plano.
Primeiro, local e a data de quando você escreveu. Segundo, o nome do convidado. Terceiro, para o que está convidando. Quarto, o local aonde vão se encontrar e a hora do encontro. Depois, a assinatura legível de quem convidou e, finalmente, o pedido de confirmação com o número do telefone. Na unidade 6, tratei do planejamento e do plano. O planejamento deve resolver os seguintes problemas: para o que estamos produzindo a mensagem, as intenções pragmáticas, o que vamos escrever, os conceitos essenciais, e como vamos escrever numa dada situação comunicativa, pois há várias escolhas a serem feitas entre os tipos e gêneros textuais, nas quais interferem muitos fatores determinantes, por exemplo, para quem escrevemos, se é público ou privado, o seu status, nível cultural, etc. O suporte utilizado, se é celular, computador, papel, o plano apoiado no planejamento é o roteiro para o desdobramento das ideias, dispondo as essenciais numa ordem e formato de modo a garantir a coerência e a coesão, a fidelidade ao gênero e a obtenção do alvo pragmático. Aqui me despeço de todos os participantes da unidade 6, parte teórica, e os aguardo para a aula de práticas. Muito obrigada.